Fala pessoal, bom dia! Mais uma vez estamos juntos, dessa vez dando prosseguimento, respondendo lá aquele questionamento anterior, do vídeo anterior, que se questiona, né, faz uma pergunta sobre, afinal, o que é um computador. Para que a gente possa responder a esse questionamento, a gente precisa fazer aí uma análise, primeiro, da história dos computadores, quem foram as pessoas que realmente favoreceram, contribuíram para o surgimento dessa máquina que a gente realmente não consegue viver sem, né? Então, quem foram essas pessoas? Outra coisa também que a gente vai ver nesse vídeo é a evolução desses computadores, como foram os primeiros e como são os computadores atuais. Então preste atenção, que é uma aula importante, a gente precisa conhecer esses detalhes para que a gente possa avançar no nosso curso. Bom, tá bom? Primeira, vamos lá, vamos começar. Ok, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar o nosso conteúdo. Na aula passada, a gente viu que na aula passada eu lancei uma pergunta, né? Mas afinal, como surgiu o computador? E hoje a gente vai responder isso de uma forma light, tranquila, sossegada. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então a história do computador tem início a partir de um dispositivo, né? Uma máquina que era utilizada há mais de 2000 anos antes de Cristo, que era conhecido como o ábaco. Você já deve ter visto em algum lugar essa maquininha aí que você conseguia fazer cálculos a partir dela, ou seja, você arrastando uma pecinha dessa, você vai estar trabalhando com valores. E aí você vai inclusive fazer alguns cálculos, ok? Então esse é precursor, vamos dizer, dos computadores digitais de hoje, os computadores de hoje, na verdade. Os computadores hoje são digitais, mas nessa época essas máquinas eram manuais. E aí, em 1642, nós temos notícia de uma invenção bem particular. Era a Pascalina, né? Inventada pelo famoso Blaise Pascal. Essa máquina ela executava operações simples, operações matemáticas. Como é que ela funcionava? Você precisava estar girando os discos que são interligados um ao outro. E isso faz com que a máquina consiga executar pequenas operações aritméticas. Aí a gente tem em 1671, ou seja, poucos anos depois, o Leibniz, ele inventou uma máquina, ele efetuava cálculos de multiplicação e divisão, ou seja, não era mais tão simples quanto a Pascalina lá do Blaise Pascal. Ela se tornou a antecessora direta das calculadoras manuais que vieram logo há um tempo à frente, né? Já em 1802, o Joseph Marie Jacquard passou a utilizar cartões perfurados para controlar suas máquinas ETA e automatizá-la. Veja aí, o Jacquard ele aproveitou aí de uma máquina, né? Ele inventou, na verdade, ele passou a utilizar, na verdade, uma máquina de cartões perfurados para controlar uma máquina ETA e automatizá-la. Então, a partir desse ponto, processo de confecção, né, processo de tear, passou a ser um processo automatizado. Isso há muitos anos atrás, há mais de 200 anos atrás. Esse carinha aí, ele que não é o Charles Xavier do X-Men, ele em 1820 ele é conhecido como Tomás de Comar. Ele projetou e construiu uma máquina capaz de efetuar as 4 operações básicas. Então veja que a evolução aí já existiu muito maior do Leibniz, que
A invenção dele só fazia multiplicações e divisão. Já o Tomás Comar, ele projetou e construiu uma máquina que era capaz de efetuar todas as 4 operações matemáticas: soma, subtração, divisão e multiplicação. Em 1822, ou seja, 2 anos depois, foi desenvolvido por um cientista inglês chamado Charles Babbage uma máquina diferencial que permitia cálculos com funções trigonométricas e logarítmicas, utilizando os cartões de Jacquard. Então ele aproveitou aquela máquina usada pelo Jacquard para automatizar o processo de TA e, pegando essa ideia, né, ele colocou em prática essa nova máquina diferencial que fazia calculava funções trigonométricas e logarítmicas. É uma evolução gigantesca em relação aos predecessores, aos antecessores. Ele, o Babbage, né, ele é considerado o pai do computador atual. Ele, em 1830, ele construiu o primeiro computador do mundo. Aí nós temos um cara sensacional, né, o Alan Turing. Ele publicou um artigo já em 1936. Esse artigo ele foi muito pouco conhecido, mas ele é considerado o esboço do computador moderno. Ele tem no artigo todas as premissas, todos os critérios, características, tudo que tem a ver com a teoria da computação do computador atual. E o artigo ele se chamava On Computable Numbers. On Computable Numbers é o nome do artigo publicado pelo famoso Alan Turing. Quem não assistiu o filme dele, da história dele, é um filme sensacional chamado O Jogo da Imitação, que descreve como aconteceu a vida desse gênio da matemática, que foi aí muito importante para que os aliados ganhassem a Segunda Grande Guerra Mundial. Então ele conseguiu desvendar os códigos dos alemães, dos nazistas, né? E isso foi, ele, através dessa máquina, ele construiu uma máquina que era capaz de decodificar as mensagens dos inimigos, ou seja, dos nazistas. Isso ajudou bastante aos aliados para que eles pudessem ganhar essa guerra. Isso lá no filme você vai ver com bem mais detalhes. O Jogo da Imitação é o nome do filme que conta a história desse cara. Bom, em 1946, a Universidade de Pensilvânia desenvolveu o famoso ENIAC. Esse ENIAC ele é considerado por muitos como o primeiro computador moderno da nossa era. Ou seja, um ano após o final da Segunda Guerra Mundial, esse computador ele era desenvolvido. Existe aí lembrando que esse é o primeiro computador americano, né, desenvolvido, mas existe aí o Colossus, né, que é um computador inglês que foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, e ele foi desenvolvido na Inglaterra. Nesse período, um ano depois, foi inventado o transistor de silício, certo? O que é que aconteceu? Esse transistor ele fez com que os computadores passassem a ser bem menores do que os computadores antigos. Por quê? Porque o silício, o transistor, ele tem um tamanho bem reduzido em relação ao que era usado nos computadores maiores, como por exemplo o ENIAC, que ocupava toda uma quadra, né, todo um quarteirão lá na Pensilvânia, na Universidade de Pensilvânia, e precisava de muitas pessoas
para poder operar dentro desse computador, porque era um computador gigantesco com diversas peças para serem manipuladas. Então aí nós temos o transistor, que foi uma peça aí que foi revolucionária no sentido de fazer com que o computador se tornasse mais popular, menor e mais rápido. Já em meados de 1960, da década de 60, os cientistas observaram que um circuito eletrônico funcionaria de modo igualmente satisfatório se tivesse o tamanho menor. Então a ideia daí para frente foi desenvolver dispositivos que fizessem com que o computador diminuísse de tamanho, como eu já falei, aumentasse a sua capacidade de processamento, tornando-o muito mais rápido do que os anteriores. E aí, finalmente, em 1971, houve o surgimento do primeiro microprocessador fabricado pela Intel, o 4004. Esse bichinho aqui do lado, né? Primeiro microprocessador. E isso foi revolucionário no que se diz respeito à construção, à fabricação de computadores pessoais. E aí, essa coisinha linda aí embaixo é o Altair 8800 ou 8800. Esse cara foi lançado em 1975. O Altair era um computador popular que as pessoas de cá comuns, né, como a gente, poderia comprar, poderia adquirir. Eu vou passar aqui para vocês uma atividade que é assistir um filme, certo? Que conta exatamente a história desse primeiro computador PC e uma série de outras histórias que tem muita relevância na nossa história da informática. Esse computador, de apenas 250 bytes de memória, ele possuía um microprocessador 8080, né, que é exatamente um processador mais avançado que o primeiro lançado lá, que era o 4004. E como eu falei, ele tinha um preço acessível, ele custava em torno de $400. Hoje, né, o dólar está alto, se fosse nos dias de hoje, dá aí que R$ 2.000, né? Então ele, comparado com os computadores grandes, né, de grande porte, eles eram bem acessíveis para todo mundo. Ele foi, de certa forma, o primeiro computador que foi lançado em larga escala, que foi produzido em larga escala. E aí começam a aparecer pessoas que ajudaram muito, né, nessa área, foram muito importantes na evolução, para que acontecesse a evolução da informática. Aí nós temos o Paul Allen e o Bill Gates, né? O Paul Allen é esse barbudinho aqui, está até na moda, né? Hoje o pessoal está tudo barbudo agora, os homens. E o Bill Gates é o dono, nada mais nada menos do que também o dono da Microsoft, que foi durante algum tempo, o homem mais rico do mundo, certo? Ele foi o cara que, juntamente com o Paul Allen, fundou a Microsoft, a empresa que fabrica, por exemplo, o Windows, o sistema operacional Windows. Nessa época, eles lançaram a versão Basic para o Altair. Então, foi eles, os responsáveis por criar um software, né, a parte lógica. Se o Altair, aquela pecinha que a gente viu aqui, é a parte física, o Basic seria a parte lógica que iria complementar a utilização, complementar o computador para poder ficar utilizável. E aí eles, na época, né, eles utilizavam fitas magnéticas, fitas cassete, como a gente conhece. Pelo menos eu conheço, né? Eu acho que vocês não sei, né? Porque já tem um tempo. E aí tem mais uma foto, quando eles eram mais moços, né? mais novos. Nós temos aí o Bill Gates, mais uma vez, e o Paul Allen, né? O Bill Gates é o gênio, né? O Paul Allen nem se fala. O Bill Gates era mais ligado à questão de empreendedorismo. O cara mais enrolado nessa questão. Já o Paul Allen era mais voltado para a parte mecânica, para desenvolver as coisas, criar as coisas.
Vocês vão assistir o vídeo, o filme na verdade, e vocês vão me dizer depois. E aí nós temos a evolução dos computadores, né? Para a época já era um avanço, né? Mas hoje se a gente olhar, ele era bem estranho, né? Isso com certeza não chamaria muita atenção como algo positivo hoje não. Design, né? Então, além do Paul Allen e do Bill Gates, existe uma outra turma lá, né? Uma outra dupla que foi fundamental, que ajudou bastante também, muito na verdade, na evolução da computação atual. E aí nós temos o Steve Jobs, né? Inclusive ele está aqui já mais velho, né? Ele já faleceu, e também nós temos o Steve Wozniak, que é também o parceiro de muita inteligência lá do Steve Jobs. O Wozniak também era o cara que fazia as coisas acontecerem, na verdade ele era mais mão na massa, né? E o Steve Jobs era o cara sonhador, o cara que era realmente um líder, né? e visionário, né? Ele conseguia vender as ideias muito facilmente, criar também. Mas nessa época, além dessas duas duplas importantes, surgiram vários computadores, marcas diferentes, porque a IBM, que era fabricante do PC, né, foi ela que lançou o computador pessoal Personal Computer. Ela abriu mão da patente ela abriu mão, ela deixou em aberto a produção de PCs. Então, qualquer empresa poderia produzir PCs, e aí onde obviamente, né, a indústria se popularizou ainda mais, mas por outro lado a IBM ela passou a não ter mais o domínio de mercado dessa época. E aí nós temos, por exemplo, o Commodore PET, que era um computador lançado em 1977, e aí ele já foi lançado nessa popularização do computador pessoal, né? Nessa imagem nós temos dois outros computadores, o RadioShack TRS-80 e o Apple II, lançado pelo Steve Jobs e pelo Steve Wozniak. Aí nós temos o lançamento de alguns no Apple II, né? Ele veio com uma planilha, a primeira planilha eletrônica, o primeiro software, né? De planilha eletrônica, que, como alguns devem saber, planilha eletrônica é feito, o objetivo principal é realizar cálculos, de certa forma, orçamentos domésticos, trabalhar com RH, ou seja, controle de salários, essas coisas todas. E o Apple II já trazia no disquete aí, disquete 5/4, esse disquetezão aqui. Esse disquete é como se fosse, se a gente fizer uma analogia, seria um pendrive da antiguidade. E você percebe que o Apple II ele podia ser separado do monitor, como é hoje em dia, né? Então você tem a parte do gabinete, tem também um monitor que pode ser acoplado depois. Essas aqui são as entradas dos disquetes de 5/4, ou seja, dessa parte aqui, desses pendrives, entre aspas, né? E aí a tela da planilha eletrônica que foi criada exatamente, já vinha, né, quando você comprava o Apple II, você já tinha aí a planilha eletrônica instalada. Chamava-se VisiCalc. Em agosto de 1980, os engenheiros da IBM fizeram a demonstração de um protótipo de computador pessoal chamado Acorn. Então veja bem, a IBM ela fez um protótipo de um computador pessoal, PC. Ele tinha um microprocessador 8088, uma versão do chip com barramento de 8 bits e estrutura interna de 16 bits. Ou seja, ele tinha um barramento de 8 bits, mas ele tinha uma estrutura interna de 16 bits. Era um avanço com relação aos computadores atuais. Essa questão de bits a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Em 1981, ou seja, um ano depois, a Microsoft já assinou o contrato com a IBM para o fornecimento do BASIC. Mais tarde, também um sistema operacional chamado PC-DOS. Então, veja bem, a IBM, em
a Microsoft, ela lançou um programa, ela criou um programa, que também tem lá no filme, né, que eu falei há pouco tempo atrás, há um pouco da história do que aconteceu. E a Microsoft, ela conseguiu vender um software para a IBM. A IBM era considerada a Big Blue, era como se fosse a Google daquela época, aquela empresa que todo mundo conhecia, né? Naquela época a IBM era o top das tops. E a Microsoft, uma empresa pequena, com só os dois, o Paul Allen e o Bill Gates, eles conseguiram vender um programa para a IBM, mesmo eles não tendo esse software, né? Eles foram a uma reunião da IBM, né? Sabiam que ele ia desenvolver ia lançar esse computador pessoal. Eles chegaram na reunião com os executivos e jogaram essa verde. Olha, nós temos um sistema operacional, um programa que vai revolucionar, que vai ajudar o seu computador a ser vendido no mercado. E aí os caras compraram o Basic, só que a Microsoft não tinha esse programa. Então eles foram atrás e acabaram comprando esse programa de um programador autônomo. Então nesse ano, em 1981, foi lançado o IBM Personal Computer, o PC. Nós temos então, em 1983, a guerra da compatibilidade com o DOS foi sendo resolvida e a partir daí o padrão PC realmente começou a se estabelecer. Então, a partir do lançamento, veja que o DOS, que é aquele sistema operacional da Microsoft, ele fez realmente com que fosse difundida, fosse popularizada a venda, né? As pessoas comuns poderiam ter um computador, era fácil de mexer, né? Não é igual ao de hoje, mas era muito mais prático mexer nos computadores com esse sistema operacional fabricado pela Microsoft e disponibilizado nos computadores da IBM. Ainda em 1983, a Texas Instruments lança esse computador que tinha um processamento de 3 MHz, ou seja, veja bem, o da IBM tinha processamento de 4,7 MHz, esse tinha um processador um pouco mais lento, e a memória era praticamente a mesma lá do computador da IBM, 16K de memória RAM. Em 1994 surgiu o IBM PC Júnior, que é um PC um pouco menor do que, um gabinete menorzinho do que era o gabinete do PC inicial, original. Ele já tinha um processamento de 4.77, aqui nesse caso ele melhorou pouquíssima coisa, mas ele avançou na memória RAM, passando a ter 64 KB de memória RAM, enquanto que o primeiro só tinha 16. Em 1984, aí você imagina como a Apple, né? Como a Apple já tinha uma visão diferente de toda a indústria, lançando um computador com design diferenciado. Ele possuía uma RAM já de 128K e com o tempo ele lançou uma versão nova desse computador com a 518K. Obviamente os computadores eram monocromáticos, ou seja, não eram coloridos. O mouse surgiu também nessa época, certo? O mouse só tinha o botão central, botão apenas. Ainda em 94, a Data General desenvolveu é como se fosse um notebook da época, né? Um computador menor que você podia levar para vários lugares, ou seja, era mais portátil. Então seria uma prévia aí dos notebooks de hoje. E a HP, né, outra grande empresa, grande companhia na época, lançou também a sua versão do computador portátil. Em 1985, a Atari lança o S20 ST, os 520 ST. A Atari, vocês não devem
lembrar, né, obviamente, não, mas alguns de vocês já devem ter visto falar da Atari, né, como uma empresa que lançou um console, um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, nos anos 80. Dos anos 70 para os anos 80. E pegando a onda, né, da popularização do console que ela tinha, que era o Atari, ela lançou também um computador e já com tela colorida. E mouse, né, já era uma novidade, já não era mais a novidade do mouse, já que a Apple já tinha lançado anteriormente. Ela tinha também uma unidade de disco óptico, que, como eu já falei, é como se fosse um pendrive. A memória RAM chegava a 512 KB e o processador conseguia rodar a 8 MHz. Aí, nesse ano, cara, lançaram um computador que eu particularmente fiquei apaixonado. É um computador chamado Amiga. Esse computador, ele foi muito importante na minha vida. Por quê? Porque era maravilhoso, né? Você deve estar vendo aí, já tinha interface gráfica, né? Você tinha uma possibilidade de jogar, você fazia uma série de coisas nele, programas de formas de diversos formatos, diversos tipos, né? Diversos destinos, né? Tinha programa para tudo. Era maravilhoso, era o sonho de consumo de muita gente. Em 85 nós temos ainda o lançamento desse outro computador, da Sharp, né? A Sharp também é uma empresa que acabou entrando no mercado de computadores. Você vê que esse computador ele era mais voltado para questão empresarial, para as empresas fazerem suas atividades. Bom, aí temos o Compaq, né, que era outra marca muito conhecida na época. Em 1986 ele lançou o Compaq Portable 2 ou 2, e aí vocês percebem que o design sempre são bem diferentes um do outro, né? Computadores, as empresas queriam realmente colocar algo diferente no design desses gabinetes aí. Mas a Apple, né, não deixa barato. Veja que coisa linda aí que eles lançaram no ano de 1986. É um computador colorido, com mouse, e já tinha aí um teclado ergonômico bastante interessante. Ele também possuía a entrada para disco óptico, disquete, né? E você já percebe que ele já tinha um visual de janelas, né? Nova versão do Amiga, entre 86 e 87, o Amiga também trazia mouse, teclado, gabinete. Você poderia comprar um monitor separado ou usar, por exemplo, uma TV como se fosse um monitor. Em 88, a Apple lança um outro computador, certo? E a gente vai ver aí que seria o Apple IIc Plus. Em 89 vem o Apple Macintosh portátil, já também pensando no mercado de portáteis, né, onde você pode levar o computador para vários locais e não é tão pesado assim. Ele possui o trackball, que era uma novidade na época. Você vê que aqui é como se fosse o mouse, você rola essa bolinha e o mouse ele vai mexendo conforme a posição que você rola o trackball aqui. Mais uma versão do Amiga em 1990. Isso para mim era quando eles lançavam uma nova versão, né, eu ficava com algo na boca, não podia comprar, não tinha condições de comprar, mas pelo menos eu ficava sonhando, né? Veja aí que em 91 nós temos o Macintosh PowerBook 170. Esse sim já tem mais cara do notebook, né? E da Apple, né? Foi lançado um novo Amiga, né? Que é um computador chamado Commodore 4000/040. Ele era sensacional, esse cara maravilhoso, esse computador. Eu via nas revistas e tal, e ficava
como eu já falei, sonhando, imaginando estar utilizando esse computador, teclando aí, criando programas, sei lá, jogando, né? Era uma sensação muito legal. Em 96 foi lançado, né, o Apple II GS, que era um computador compacto também, um pouco compacto, mas que ele não era tão grande, né, mas ele já trazia um visual bem legal também, com jogos já, tudo já, de certa forma, mais atualizado, né? Os programas rodavam mais facilmente. E a gente vai ver aí uma série de outros computadores. 96 foi o Macintosh Plus, certo? Que era pequenininho. Inclusive, você vai ver aí na internet aí o lançamento desse Macintosh Plus, que já trazia o acesso ao disquete menor. O Apple Macintosh LC500, pensando, na verdade a Apple sempre pensou no design, né, no melhor design para os seus produtos. E aí você vê que em 99 já lançou um computador compacto, né, um computador tudo em um, né, já tem aí dentro do próprio monitor, já vem processador, memória e tudo mais, e coloridos, né, vinham várias cores, eles chamavam de iMac Sabores. Foi uma jogada legal de marketing, vendeu muitos computadores e já mostrava, né, realmente a cara da Apple, que era lançar coisas com designs bem diferenciados, bem próprio de cada um. De repente o cara via um computador desse na loja e ficava apaixonado pelo design diferenciado. Em 2002 ele lançou o iMac G4, belíssimo computador, finíssimo computador, cara, sensacional. E por aí vem. 2005 o iMac G5, o Apple, o iMac já com o Intel Core 5, esse aí já é um bem mais atualizado, certo? Esse aqui é um dos computadores mais atualizados, mais ainda em 2005, ok? Ele custava na época R$ 9.399. Então é lógico que a Apple lançava produtos com qualidade, sem dúvida nenhuma, mas ela também cobrava preço da qualidade que estava colocando naqueles produtos. E aí é por isso que os computadores da Apple são normalmente bem mais caros do que da concorrência. Bom, vamos agora para a minha experiência pessoal diante da evolução dos computadores. Isso aí obviamente é uma brincadeira, eu peguei uma imagem do passado, né, e coloquei aí, fiz uma edição, mas não sou eu, tá bom? Não sou eu aí, não achem aí que sou eu, não sou dessa época, graças a Deus, eu tenho apenas 18 anos, na verdade, completando aqui 47 anos, mas aí a ideia é o seguinte, é que eu possa falar um pouco da minha experiência de informática nesses últimos anos, né? Então, meu primeiro computador, eu possuí, entre aspas, né, porque eu passei pouquíssimos dias com ele, eu tinha apenas 12 anos, 13 anos, né, 13 anos, e eu tinha um Atari, né, tinha um computador Atari, isso nos anos 80, e tinha um professor de uma escola aqui em Santo, da cidade, que ele tinha um desse aí, cara, um TK-85, meu amigo, eu fiquei fascinado, doido para conseguir comprar esse computador. Mas como é que eu ia comprar o computador se eu não tinha dinheiro, não tinha ganho próprio? Não tinha como convencer minha mãe, nem meus pais de uma forma geral, não tinha como convencer meus pais, porque eles podiam até ter condições de comprar, mas eles não sabiam o que era computador, eles não tinham noção do que era computador. E para eles, computador era um desperdício, era jogar dinheiro fora. Mas aí eu, conversando com um professor, o nome dele era Jurandir, eu consegui convencê-lo a trocar pelo meu Atari, né? E aí eu troquei pelo meu Atari, meu videogame e tal, e comecei a usar o computador. Eu fiquei 2 dias eufóricos, né, com esse computador em casa,
Mas minha mãe descobriu que eu tinha feito isso. O que aconteceu? Depois disso, ela mandou eu fazer, a gente chama de destrocar, né? Devolver o notebook, devolver o computador para o Jurandir e ele me devolveu o Atari. Foi muito triste para mim, mas fazer o quê? Em 1993, eu comprei um computador que foi sensacional. Eu trabalhava em São Paulo, tinha tinha completado maioridade fazia 1 ano, 2 anos, e tinha acabado de casar. E aí eu fui morar com era comum naquela época, a gente ia para São Paulo, né? E eu fui trabalhar numa empresa lá, fui trabalhar no escritório, e lá, meus primeiros salários, eu acabei comprando um MSX, que era um computador sensacional. Você tem o teclado todo padronizado, o monitor também tudo padronizado da marca. Tinha um toca-fitas, né? Que na verdade essas fitas eram cartuchos que você podia usar, você comprava fitas com jogos e tal. Eu comprei esse computador e fiquei para parcelei o computador em várias vezes. Só que o que aconteceu? Eu não combinei com minha esposa, né? Comprei sem combinar com minha esposa. E aí passou-se os dias e ela questionou como é que eu tinha comprado esse computador e eu falei para ela, olha, eu comprei e parcelei várias vezes. Só que eu estava nesse dinheiro que eu ia pagar, era o dinheiro que a gente ia vir para passear aqui no Brejo. Resultado, acabei tendo que devolver o computador. Acabei devolvendo o computador, paguei lá, deixei o que eu tinha pago, eu perdi, porque era uma questão minha, né? Eu tinha desfeito o negócio, mas por uma boa causa, né? De certa forma eu tinha que vir aqui no Brejo, a passeio no final do ano, então eu precisava desse dinheiro. Mas eu quero que vocês entendam que a minha vontade era tanto de possuir que eu não medi esforços para conseguir, apesar de tudo, né, de não ter passado pouco tempo com esse computador, eu me senti assim o máximo, foi gratificante, apesar de pouco tempo. Bom, ainda lá em São Paulo, no ano seguinte eu comprei um PC XT da IBM, um computador monocromático, era legalzinho, né? Eu podia dizer isso, porque ele não tinha tela colorida como o MSX tinha, né? Ele era um computador mais antigo, certo? Mas ele servia para algumas coisas, jogos bem rudimentares e fazer programas de certa forma também bem simples, era possível fazer nele. Esse eu passei um tempo com ele e depois vendi antes de vir embora para o Ceará. Mas antes de vir embora para o Ceará, ainda em São Paulo, mais precisamente na cidade de São Bernardo, eu comprei um PC, um computador de IBM 386. 386 era a configuração do computador naquela época, né, da marca, né, e aí a gente, na verdade, esse computador eu fui muito feliz com ele, né? Apesar de tudo, apesar de ser antigão, mas ele já tinha uma série de possibilidades, eu poder colocar 2 disquetes ao mesmo tempo, inserir 2 disquetes, e ele já tinha um somzinho aqui, certo? Passei depois para o 486, certo? Já tinha o Windows, né? Já era uma versão do Windows mais antiga, mas já tinha janelinha, você já tinha um monte de programinhas instalados, pré-instalados, era muito legal. Depois passei para o 586. O 586 também foi para mim um avanço muito grande, ainda estava em São Paulo na época. E aí eu comprei um novo computador, que era o 586, já com caixinhas de som, que a gente chamava de kit multimídia, né, que a gente instalava a plaquinha de som e já vinha, já podia, inclusive com o microfone, falar, eu via, era muito legal, interessantíssimo.
para a época, né? É uma evolução maravilhosa. Eu não me arrependo de nada do que aconteceu nessa minha vida quando se fala em informática, do que eu comprei, do que eu investi. É muito bom. Pois é, vimos aí um pouco da história, vimos um pouco da evolução dos computadores, conhecemos pessoas como Blaise Pascal, que desenvolveu lá a Pascalina, vimos pessoas como o Steve Jobs, Paul Allen, Bill Gates, né, o Wozniak, são pessoas que nos ajudaram bastante a chegar nesse ponto que estamos aqui com relação à tecnologia da informação. Mas uma pergunta fica no ar. A gente precisa agora começar a compreender de forma mais técnica, né, o que acontece dentro do computador. E aí a pergunta que eu vou lançar para o próximo vídeo é: e afinal, como o computador nos entende? Qual é a linguagem que o computador utiliza? Na próxima aula a gente vai ver. Um abraço.